A paz do Senhor, muito obrigado por você ouvir esse vídeo, e eu quero falar sobre a palavra de Deus hoje, como sempre, o alimento sólido, a palavra de vida eterna. E inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, e a nossa meta esse mês é atingir 200 inscritos. Eu fico feliz se você só atingir os 200 inscritos. Se eu não atingir os 200 inscritos, fico feliz da mesma forma, amém? A palavra de hoje, ela quer falar sobre alimento verdadeiro, né? Satanás, quando tentou Jesus, ele diz assim: tu não é filho de Deus? Então ordene que essas pedras transformem em pão. E Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, Deus está falando de dois alimentos. Um cotidiano, que alimenta a carne, alimenta o corpo, alimenta a alma. E o outro, o alimento do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Jesus separa os dois alimentos. Outro dia ele diz assim, os discípulos chegou e falou: mestre, coma. Ele falou: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E os discípulos falaram: mas que comida que é essa? Ele falou: a comida que eu alimento é fazer a vontade de Deus e realizar as suas obras. Quando você faz a vontade de Deus, certamente tu és nutrido, tu és aperfeiçoado, tu és fundamentado. Você não é acovardado, você não deixa se levar por qualquer coisa, você não se abate por qualquer má notícia, porque você é alimentado pelo pão da vida, você é alimentado pela palavra de fato que nutre, amém? Então, outro dia, os discípulos introduziram os gregos até Jesus na festa dos tabernáculos ou do Pentecoste. E quando os gregos chegou até Jesus Cristo sem falar nada antes, a primeira coisa que Jesus falou aos gregos, ele falou: olha, se um grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Os gregos, o que os gregos buscavam? Sabedoria, filosofia. O que os judeus buscavam? Sinais. Mas Jesus pegava a cruz, pregava um novo reino, pregava a sabedoria exclusivamente do Espírito Santo. Os gregos não entenderam nada. Primeira coisa que Jesus falou para os gregos: olha, a palavra, ela é um sólido alimento. A palavra te conduz para a vida eterna, a palavra te sustenta, mas a palavra confronta. A palavra destroniza você. A palavra não vem concordar com você. A palavra vem destruir você. É por isso que muitas pessoas falam: mas é dura essa palavra. É tão bonita as histórias dos mártires. É tão bonita a história dos heróis da fé. Mas eles, homens, aceitaram ser confrontados pela palavra, e ao mesmo tempo ele não abriu mão da palavra, e a palavra o nutriram, sustentaram, deram força. A palavra deu força para eles não negar isso. Porque eles eram nutridos pela palavra a cada dia. Elias, quando pediu para Deus a morte, ele caiu no chão, porque as forças naturais, os alimentos cotidianos, aquele que ele acreditava, aquele que ele confiava, o transitório, o passageiro falhou. Ele falou: Deus, basta, eu não sou como os meus pais, mate-me logo. E caiu no chão. E quando ele cai no chão, um anjo sacode. E quando ele olha, ele vê o pão quente e brasas vivas, que é a palavra e o Espírito. E o anjo falou: Elias, coma. E Elias comeu. E com a força daquela palavra, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Você está sem força? Você está sem sonho, sem perspectiva? Você está desanimado? Alimenta da palavra, porque diz assim: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que alimenta de mim, viverás por mim. Alimenta de Cristo. Faça a vontade de Deus. Permita que a palavra te confronta, permita que a palavra destroniza você, e nesse exato momento, permita que Cristo seja entronizado no seu coração. Faça de Cristo o centro da sua vontade, você nunca vai falhar. Amém?
Outro dia Jesus ministra aos discípulos 70 que andaram quase 3 anos com ele, viu sinal, viu prodígio, viu tantas coisas maravilhosas, mas de repente quando Jesus confronta ele e diz assim: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, aquele que alimenta de mim viverás por mim. Ele falou: olha, você deve viver só da palavra. Confia só na palavra, não coloca confiança em nada, não coloca os seus olhos em nada, coloca os seus olhos na palavra. Seja como Asa que fraquejou nas batalhas dos seus inimigos. Tinha 3 países contra eles, fraquejou, teve medo e pôs buscar o Senhor e disse: Senhor, em mim mesmo não há força, minhas forças minaram, mas os meus olhos estão postos em Ti. Quando os 70 discípulos ouviu aquele discurso, falou: duro esse discurso, quem pode ouvi-lo? Sabe por que os discípulos falaram que era duro o discurso? Porque a palavra confrontou os discípulos. A palavra de Deus não veio concordar com você. A mensagem da cruz, ela veio matar a sua humanidade, veio destruir a sua humanidade. É como Jesus falou: se um grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, se ele não renunciar, fica ele só. Mas se ele morrer, se ele aceitar alimentar da palavra, ele vai produzir muito fruto. Se você não vai ficar apenas na insignificância do seu eu, você não vai ficar apenas no limite da religiosidade, da liturgia da sua igreja, do volve e se revolve da sua igreja, ida e volta da igreja, mas você não consegue ter um alimento sólido. Você come, a sensação que você não foi nutrido, sempre está com fome, mas se você alimentar da verdadeira palavra, pode ter certeza, tu será nutrido. A sua imunidade vai levantar. E as ervas daninhas, da mentira, da inveja, do ódio, da ira, não vai te tocar. As palavras de amargura não vai te atingir, sabe por quê? Porque você nutre da verdadeira palavra, você nutre do verdadeiro alimento e você não se abala, você é firme. Nenhum mal dessa terra, nenhuma doença dessa terra te toca espiritualmente dizendo, porque Jesus falou aqui: desejai-vos ardentemente o genuíno leite para o vosso crescimento. Se ele diz que tem um genuíno, porque tem um falso? Agora, por favor, ouça que eu te digo: alimenta de Jesus. Os gregos buscavam sabedoria, os judeus, sinais, mas Jesus pregava o Cristo crucificado, o Cristo que vem confrontar a humanidade, o Cristo que vem destruir a humanidade de Adão, a parte caída de Adão, o Cristo que vem tirar a escória, o Cristo que vem trazer a perfeição do ser humano. Amém? Se fosse você, eu pensaria um pouco nessa mensagem. Aleluia. Não só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que sai da boca de Deus. O livro de João 4:31, os discípulos dizem assim: mestre, coma. E Jesus responde, mais uma vez, ninguém entendeu nada. Quando você prega a verdadeira palavra, muitos não entendem. E Jesus respondeu assim: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. O discípulo falou: será que alguém trouxe uma comida, um prato diferente para ele? Ele responde: não, calma aí. A minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar as suas obras. A minha comida é não fazer mais a minha vontade, é deixar a vontade de Deus prevalecer. Fazer a vontade de Deus confronta você, mas fazer a vontade de Deus no mesmo instante alimenta você, deixa você uma pessoa sóbria, deixa você uma pessoa estabilizada, te deixa uma pessoa totalmente forte emocionalmente, te deixa uma pessoa contemplando o eterno, como Moisés contemplou o eterno. Moisés, ele fitava os olhos em outra pátria, porque sabe por quê? Porque ele abriu mão dos alimentos cotidianos dessa terra. Do quê? Porque ele abriu mão do título de ser chamado filho da filha de Faraó, e abriu mão dos pecados carnais, dos alimentos transitórios passageiros, porque ele fitava outra pátria. E você sabe quem foi Moisés? Moisés foi um homem que fez tantas proezas em Deus,
Ele se agigantou tanto, ele cresceu tanto, e ele levou milhões de pessoas a uma liberdade. Só para você ter ideia de algumas coisas que fez Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés abriu mão do alimento terreno, de alimentar a carne, a alma, o corpo, nas comidas dessa terra que é carro, sexo, droga, ter, ser. Amém? Fica com essa palavra.